Amém, amados? Sou da igreja que a graça e a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, os irmãos estão bem? Amém. Vamos dar continuidade ao culto e da exposição bíblica no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo número 3, no versículo de número 16 e 17. Assim nós vamos finalizar esse capítulo, amém? Se Deus assim permitir. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo número 16 e 17. Aleluia. Vamos uma oração. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero lhe agradecer-te por estarmos aqui na tua casa para adorar, glorificar e bendizer teu santo nome. Abra nossa mente para receber a tua palavra, Senhor. Abra nosso coração para receber a tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos recebê-la e a mesma levá-la aos quatro cantos, meu Pai, que o Senhor nos enviar. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Deus, que nós não retenhamos para nós, porque a tua palavra foi falada e ela é falada para que nós possamos levá-la, Deus, em todos os lugares que nós podemos chegar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, no culto passado nós vimos na exposição bíblica, no versículo número 6, na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo número 6 e número 7, nós vimos a estratégia dos corruptos dos últimos dias. Do 3, do 8 ao 9, um exemplo desse tipo de condição humana, que é corrupta. E aí a Bíblia citou James e Jambres, que se opuseram a Moisés. Do 10 ao 12, a perseguição que nós temos de seguir a Jesus Cristo. E do 13 ao 15, o caminho dos homens maus e o caminho dos piedosos. E esse caminho, a Bíblia fala que nós vamos ser perseguidos. Mas é melhor ser perseguido porque nós temos Jesus Cristo para nos defender. Amém? Hernandes Dias Lopes diz assim, olha, existem muitos livros evangélicos hoje. Há dezenas de bíblias, de estudos, e muitos estudos ótimos nas redes sociais. E tudo isso é de graça. Nas redes sociais, no caso, é de graça. Mas o que nós mais vimos hoje, infelizmente, é bastante, mas bastante mesmo, crentes analfabetos de Bíblia. Eles ficam correndo atrás das últimas novidades do mercado da fé. Não examinam mais as Sagradas Escrituras, ou seja, a Palavra de Deus. A luz interior é mais importante que a palavra revelada. A experiência é mais importante que a verdade. As emoções estão no trono e a razão está destronada. As pessoas buscam a salvação, mas não o Salvador. Querem as bênçãos, mas não o abençoador. Querem dádivas, mas não o compromisso. Nós vamos falar hoje aqui, na carta, que as escrituras que ela é, no versículo número 16, que ela é toda escritura inspirada. Mas antes de chegar lá, em Salmo 119, no versículo 115, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É lâmpada para os nossos pés a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho, que nos ilumina para nossos caminhos, para que nós não venhamos cair na tentação. Agora, essa frase do Hernandes Dias Lopes tem muito sentido, porque muitas pessoas hoje não estão querendo mais a Sagrada Escritura, não tem a vontade de lê-la, mas sim de ir conforme os outros estão falando que é. A palavra de Deus, ela é revelada para mim e para você, ela é única, exclusiva e santa.
Por isso que hoje muitas pessoas ficam, não leem, não conseguem entender a palavra de Deus, porque a Bíblia ela fala de uma forma simples também. Então ela é para todos, como dito alguns cultos atrás, ela está aberta para mim, para você, para todo mundo. Se não fosse assim, para que existiria ela, não é mesmo? Ela é o que? Luz para nossos caminhos. Que diz assim, olha, o versículo de número 16, acompanha aí com a sua Bíblia aberta. Toda a Escritura é inspirada, ou seja, soprada por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda Escritura, amados, não é só um pedaço dela, não é só um capítulo, não é só um versículo, é toda a Escritura. Ela é o que? Inspirada, soprada por Deus e é útil. Ela é inspirada por Deus e não pelo homem. Ela é uma inspiração divina, mas ela não tem nenhum cunho político. Ela não tem nenhuma motivação humana. Ela é totalmente inspirada por Deus. Ela é única e exclusiva. Ela não erra. Ela é soberana. E qual é a evidência? A evidência da inspiração das Escrituras. A Bíblia ela é um livro cheio de instruções para a nossa vida. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, preste bem atenção, bem-sucedida em Cristo, é lê-la. Ela oferece um aconselhamento divino. E o que torna a Bíblia diferente e distinta dos outros livros? A Bíblia, queridos, ela tem tido uma grande influência na história da humanidade. Ela ainda é e continua sendo, e eu creio que vai continuar sendo, o livro mais impresso na face da terra. Ela é amplamente falada em todo o mundo. Como foi dito, tentam pará-la, tentam queimá-la, mas ela nunca conseguiram e nunca vão conseguir fazer isso. E o que torna a Bíblia uma revelação divina? O que seria a Bíblia se não fosse... O que seria da Bíblia? O que é a Bíblia para mim? O que é a Bíblia para você, melhor colocado? Já pararam para pensar? Ela é só um livro para ficar aberto no Salmo 91? Você só tem um livro, você só tem a Bíblia para dizer que você é crente? Não, queridos, a Bíblia foi feita para ser usada e seguida, exposta e vivida. Ela é uma bússola, não é? Ela é uma bússola de vida para mim e para você. Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na palavra de Deus? Ela te influencia? A Bíblia nos influencia? Influencia de que tamanho? Pouco? Médio? Muito? Espero que seja muito. A Bíblia, se você passar um dia sequer da sua vida sem ler a Bíblia, você perdeu esse dia. Se você não tem a capacidade de lê-la ou ouvi-la, você perdeu um dia. Nem que seja um versículo dela. O seu dia só é completo, o meu dia só é completo quando eu leio a palavra de Deus. Quando eu leio, nem que se for um versículo. Como é que ela vai te guiar se você não está nem aí para ela?
Então Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E aos Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 2, 10, 13, que o Espírito Santo revelou as verdadeiras palavras para nos ensinar. E Pedro afirmou que os profetas do Velho Testamento também falaram como foram levados ao Espírito Santo. A questão da inspiração da Bíblia, ela é fundamental. Se a Bíblia é simplesmente um produto dos homens, então ela não tem mais autoridade do que qualquer outro padrão moral que o homem possa inventar. Por outro lado, se ela é, na verdade, a palavra de Deus, então o padrão moral que ela se apresenta é a expressão da autoridade divina, da autoridade de Deus. Então, qual é a diferenciação da palavra de Deus para com os outros livros? É que ela é a profecia cumprida. É a evidência de inspiração. Nenhum livro da face da terra tem inspiração divina como a Bíblia tem. Nenhum livro da face da terra é divino, somente a palavra de Deus. Tem uma pequena nota que diz assim, olha, há naturalmente muitas evidências da origem divina da Bíblia, mas a mais forte é a profecia cumprida, que é, em essência, a assinatura de Deus em seu livro, uma indicação inigualável de que ela é sua obra, ou seja, as evidências divinas da Bíblia, que são as profecias dela, foram cumpridas, estão sendo cumpridas e vão ser cumpridas. Deus não erra. Ou erra? Deus não erra. O homem pode conhecer o futuro? Não pode? Não pode. Apesar de ter muitas pessoas que acham que pode, faz fila, para alemão, essas coisas, mas o homem não pode. Só Deus pode. O futuro, essa palavra, esse dito popular, a Deus somente depende do futuro. Somente a Deus sabe o futuro. Eu não sei como vai ser o final do culto. Alguém sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só Deus pode predizer a história e os acontecimentos. Somente Deus pode predizer a história e os acontecimentos. Não é nenhuma cartomante. Que a Bíblia condena esse tipo de coisa. Não é os signos. Não são as estrelas. Esse negócio é bem cômico, porque se você mora do hemisfério sul para baixo, você vê as estrelas de um jeito. Se você mora do hemisfério sul, da metade do mundo para cima, se você mora no hemisfério norte, melhor dizendo, você vê de outra maneira. Então como é que você referencia pelas estrelas? Como é que a estrela pode dizer o que vai ser amanhã? Qual é teu signo? Tem crente que acredita nisso e lê todos os dias. Ainda não recebeu Jesus Cristo no peito, no coração. Ainda não se converteu, porque é Deus que pertence. Somente a Cristo, somente a Deus que pertence o futuro. Somente Deus pode falar o que vai acontecer amanhã. Somente Deus. Somente Deus, pela sua onisciência, pode predizer com minúcias que acontecerá há centenas de anos no futuro. Não foi assim? Quando Deus, vou citar um profeta, quando Deus citou Jesus Cristo a Isaías, quando Isaías falou de Jesus Cristo, há quantos dezenas, centenas de anos atrás foi e falou com precisão. Com precisão. O nascimento, a vida, a morte, a sua ressurreição e de como ele seria. Não seria como querido por muitos, a sua aparência não seria bonita. Não foi isso que Isaías falou? Agora, o livro de Apocalipse nos revela muitas coisas que ainda vão por vir e vão acontecer. E muitas pessoas estão deixando de lado isso, achando que isso é um conto de fadas. Não vai acontecer. A Bíblia não erra, porque é uma profecia divina.
Não é uma profecia do homem. E através, como eu estou falando, através do próprio livro de Isaías, Deus emitiu o seguinte desafio aos falsos deuses adorados pelos homens naquela época, que foi, está lá em Isaías 41, 22, 23, que diz assim, olha, trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para eles e saibamos se cumpriram. Como disse. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos outras coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e nos juntemos juntamente e o veremos. Somente o Senhor, irmão, sabe o futuro. Não é nenhum homem na face da terra que sabe. Apesar de ser moda, hoje muitos acharam que vai acontecer amanhã. Como nós já vimos algum testemunho nessa casa aqui, na casa de Deus, de um irmão que congregava conosco e foi revelado a ele que ele ia arrumar um emprego aquela semana, e isso não aconteceu. E aí? A palavra que vem, você é um homem de pouca fé. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Só Deus pertence o dia de amanhã. Só Deus pertence. Só Deus pertence. Toda a Escritura. Quando Paulo fala isso para Timóteo, ele não está falando só das Escrituras hebraicas que eles estavam em mãos naquela época, mas ele estava falando que toda a Escritura, e não somente as Sagradas Letras que Timóteo, quando criança, que nós vimos no versículo 14, aprendera. Não, toda a Escritura. Então Paulo muda a sua formulação aqui, diz assim, olha, toda a Escritura é soprada por Deus, Timóteo. Toda ela. Ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Todo o fundamento apostólico e os profetas ainda estava sendo escrito. E lá em Efésios 2:20 diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, ainda está sendo escrito, mas está fundamentado o que vocês estão dizendo pela pedra angular que é Cristo Jesus. Revelado por quem? Pelo Espírito Santo. E isso cumpria a promessa que Jesus fez, de que o Espírito Santo falaria aos apóstolos e os conduziria a toda a verdade. Para ficar mais claro, em 2 Pedro 1:21 nos diz, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Então, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, jamais. Mas homens santos falaram da parte de Deus, orientado pelo Espírito Santo. E para ficar mais claro ainda, essa introduçãozinha, Paulo ordenou a leitura pública e congregacional de suas cartas. Não foi isso que a gente tem visto? Olha, vai lá e lê essa carta lá em Colossos. Vai lá e lê essa carta ali na casa dos irmãos. É para ler a carta. Paulo já sabia que as palavras que ele estava dizendo eram palavras santas, inspiradas. As escrituras que Paulo falou e escreveu eram palavras santas, inspiradas por Deus. Em Colossenses 4,16 nos diz, 4:16, 9 diz assim, e, uma vez lida essa epístola para vós, providenciai porque seja também lida nas igrejas dos Laodicenses. E toda a Laodiceia, lede igualmente perante vós. Toda a palavra é inspirada por Deus. E Pedro, para não ficar só nas palavras de Paulo, Pedro também diz, 2 Pedro 3,15, diz assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhes foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Então Pedro também fala, olha, é inspirado. As palavras que nós estamos dizendo, escrevendo, são inspiradas, são divinas, não são de nós, não é do homem. Então, a importância de nós expormos a palavra de Deus, amados, conforme ela é, inspiradíssima ela já é. Não mudar nada dela, simplesmente nada. Lê-la e expô-la como ela é. Não inventar nada. Hoje faz-se fila em alguns lugares para receber uma nova revelação. Tome cuidado. Tem um vídeo na internet de um picareta da fé que está na Ferrari dele falando assim que ele é o maior profeta da nação, o que mais revela. E a igreja desse homem é cheia de gente. Lá não se pega a Bíblia. De forma nenhuma. Ele não é o homem de Deus. De forma nenhuma. É um falso profeta. Enganando muitos. Muitos e muitas. Falando de uma nova profecia. Não, já está tudo profetizado. Já está tudo escrito. Tudo isso nos lembra que, mesmo nos tempos apostólicos, eles estavam bem conscientes de que Deus estava trazendo mais sagradas letras. Tal como Jesus prometeu, tal como Paulo escreveu, tal como Pedro entendeu. Toda a Escritura é inspirada, soprada por Deus. Agora, nós temos que entender o seguinte, que fala assim, olha, toda a Escritura, e não todos os profetas. Leram aí? Toda a Escritura. Não que os profetas da Bíblia não foram inspirados, mas a Bíblia falou para mim, falou para você que está escrito aí, olha aí, ó, versículo 16. Toda a Escritura, toda a letra, foi inspirada por Deus. Embora Deus também inspirou essas pessoas que escreveram. Ou seja, todos os escritores da Bíblia foram inspirados por Deus, mas todas as letras que eles falaram, escritas e pronunciadas, foi a Escritura de Deus que foi inspirada. Não somente o que eles escreviam, mas aquilo que eles falavam. Porque nem tudo que eles escreveram só uma parte daquilo que eles falaram para os outros. Então, quando ele fazia uma visita numa casa, fazia uma visita num lugar, as palavras que saíam da boca dele, as escrituras que saíam da boca dele, é inspirado por Deus. Não só a escrita, mas tudo. Mas a Escritura inteira era inspirada por nosso Deus. A Bíblia inteira. E Paulo diz que Deus soprou neles a sua santa palavra. Agora eu quero chamar a sua atenção, queridos, por falar de sopro, a inspiração de Deus, sobre os 3 tipos de sopro que a Bíblia nos revela, que é o sopro do Pai, o sopro do Filho e o sopro do Espírito Santo. Lá em Gênesis 2, 7, ele diz assim, olha, então formou o Senhor Deus ao pó, o homem do pó da terra, ele soprou, fez o quê? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que Deus fez? Soprou o fôlego de vida. O que Deus deu aí? O que acabou de acontecer aí? A origem da vida. Através do quê? Do sopro. Que poder, hein? Que poder. O sopro do Filho, aleluia. Em João 20, 21, 22 diz: disse, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O que Jesus fez?
assoprou sobre eles, e o que aconteceu? Recebei o que? O Espírito Santo. Para fazer o que? Levar o Evangelho de Jesus. Missão redentora, queridos. E o sopro do Espírito Santo, que está lá em Atos 2, 1 e 2. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Nós estamos falando de sopro, então o vento é o sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo, que veementemente veio sobre eles, impetuosamente veio sobre eles. Ou seja, é o poder de Deus sobre eles. E esse sopro de Deus que veio sobre os apóstolos, os capacitou para quê? Levar o Evangelho. Como Jesus tinha feito também. Mais uma vez, são os 3 sopros aqui. Então toda a Bíblia ela é assoprada, ela é inspiração divina de Deus. Todo o Evangelho é inspirado, o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Uma certa vez eu fui questionado. Uma pessoa muito querida perguntou para mim assim: por que você confia tanto na Bíblia, se ela foi escrita por homens? E eu era recém-convertido na época, pouco tempo de conversão, eu simplesmente respondi: porque eu confio em Cristo. A minha resposta foi essa. Hoje eu bem sei que não haverá nada igual a ela. A palavra sagrada de Deus é uma palavra sagrada. Como eu sempre digo, cada letra, cada versículo, cada ponto é sagrado, porque ela foi escrita divinamente por Deus. É inspiração divina de um homem de Deus que no simples sopro ele cria, ele inspira e ele capacita no simples soprar. Você e eu, para criar alguma coisa, há muito trabalho. Para fazer um pão há um trabalho tremendo. Tudo é trabalhoso para nós. E Deus Todo-Poderoso simplesmente assopra e as coisas acontecem. E alguns protestam hoje em dia, alguns estão protestando. Tem alguns que dizem que não, que a Bíblia não é da parte de Deus. Tem uma nota assim, olha: esta afirmação não significa nada, porque a Bíblia ela é autorreferencial. Qualquer um poderia escrever um livro e dizer que é inspirado por Deus. Fato. Qualquer um podia escrever um livro e falar que é inspirado por Deus. Mas a Bíblia ela é autorreferencial. Nada se compara a ela. É claro que ela é autorreferencial, porque ela é sagrada. Se não fizesse isso, se não fizesse essa afirmação, os críticos atacariam a falta de tal afirmação, dizendo: a profecia bíblica não reivindica inspiração. Mudaria o contexto. Por isso que ela é inspirada. No entanto, a diferença é que a reivindicação da Bíblia de ser sagrada, a Escritura, tem sido testada e comprovada através dos séculos, queridos. A inspiração divina tem sido testada e comprovada através dos séculos. Cada geração dá origem àqueles que realmente acreditam e colocarão nos últimos pregos no caixão que enterrará a Bíblia. Ou seja, todas as pessoas, conforme o século vem passando, acham que vão colocar o último prego que vai enterrar a Bíblia. Parece que não tem funcionado, não? Ou tem funcionado? Não tem funcionado. E vai funcionar? Não, não vai funcionar. Toda geração, nós estamos vendo aqui, se você vê a história bíblica, se você vê a história dos pais da igreja, se você vê a história dos crentes da primeira igreja, todo esse tempo, eles estão tentando enterrar a Bíblia, pregar o último prego, mas pelo jeito não tem conseguido e não vão conseguir. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. A Bíblia sempre sobreviveu aos críticos, queridos.
Tem um comediante brasileiro, muito arrogante por sinal, que tem um programa numa rede esgoto por aí, que diz que tudo que é sagrado é perigoso. Não, só a Bíblia é perigosa, porque ela é sagrada. Perigosa ela é para quem não vive os seus preceitos, não vive os seus mandamentos, não vive os seus aconselhamentos, não vive a palavra, aí ela é perigosa. No entanto, ela nos leva para o céu e também ela nos condena. Aí, nesse caso, ela é perigosa, porque ela vai te condenar, se não reconhecer nela que Jesus Cristo falou por ela, em que Jesus Cristo, através dela, nos dá reconciliação com Ele, e se nós confessarmos a Ele, nós viveremos no céu e ter uma vida com Ele. Sim, ela é sagrada. Queridos, tem uma frase que me impactou demais quando eu estava meditando e estudando, que é essa aqui, ó. A Bíblia, ela é uma bigorna que já gastou muitos, mas muitos martelos. A Bíblia é uma bigorna que já gastou muitos, mas muitos martelos. Ou não? Demais, amados. Tem tentado, muitos homens, muitas crenças, tem tentado ofuscar a palavra de Deus. Batendo. A bigorna está ali, o martelo bate. Quebra o martelo, quebra o cabo e a bigorna está de pé. Pode bater o que for nela. Ela não vai cair. Ela vai permanecer. Pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, porque ela é uma palavra eterna. Nada pode pará-la. Qualquer um pode escrever um livro, de novo dizendo, qualquer um poderia escrever um livro e dizer que ela é inspirada por Deus. Qualquer um pode escrever um livro e dizer que ele é inspirado por Deus. Nós simplesmente dizemos assim, olha, por favor, faça isso. Qualquer um pode dizer que escrever um livro e falar assim, olha, esse livro aí é inspirado por Deus. Então, nós dizemos assim, por favor, faça isso. Escreva um livro agora e fale que ele é inspirado por Deus. Pode escrever um livro e falar assim, esse livro aqui é inspirado por Deus. Eu quero que esse livro que essa pessoa escrever vai dar todas as alegações que a Bíblia nos dá. Em qualquer aspecto. Qualquer um. Eu quero comparar depois com a Bíblia. Depois você pode comparar com a Bíblia. Podemos convidar os críticos mais inteligentes da face da terra. Os homens mais inteligentes da face da terra. Os mais sábios. Os que estão na mídia hoje. Criticando a mesma. Escreva um livro e fale que ele é inspirado por Deus. Eu quero ver. Já que essas pessoas são mais inteligentes que um simples Galileu de 2000 anos atrás. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Isso é impossível. É impossível. É impossível. Não há nada na face da terra que seja maior que a Bíblia. Não há nada na face da terra que seja maior que as Escrituras do Senhor. Não há nada. Não há nada. Não há nada na Bíblia, não há nada que tenha a continuidade e a sua consciência. Não há nada que existe que tenha a sua honestidade. Não há nada mais puro em circulação que a Bíblia. Não há nada melhor para a nossa sobrevivência que a Bíblia. Com a sua influência, com o seu poder espiritual sobre cada um. Ou existe? Não existe. Porque ela é inspirada por Deus. Tantos outros livros foram escritos e falados e colocados, dizendo que era bíblico também, mas não são, porque são apócrifos. Somente os 66 livros que estão aqui são inspirados por Deus, porque os outros contêm erros. E a Bíblia é inerrante. Então, escrito por homens, do próprio punho deles, e não de Deus. Amados, toda a Escritura, ela vem do alto.
E todos os 66 livros bíblicos foram inspirados por Deus. Os livros do Pentateuco, os históricos, os poéticos, os profetas maiores, de Revelação, de Daniel, os profetas menores, todos os evangelhos, todas as epístolas e Apocalipse, sendo os 39 do Antigo Testamento, mais os 27 do Novo Testamento, somando um total de 66 livros totalmente inspirados por Deus. As Sagradas Letras totalmente inspiradas por Deus. Totalmente. Muitas pessoas creem que a Bíblia não é inspirada por Deus, mas ela é assim. Quero chamar sua atenção aqui um minuto, porque essa nota diz assim, olha: lembre-se que alguém pode acreditar na inspiração da Bíblia em princípio, mas negá-la na prática. Muitas pessoas, elas acreditam na inspiração bíblica em princípio, mas na prática, o que acontece? Elas vão negar. Por que isso acontece? Muitas pessoas impõem o próprio significado ao texto, em vez de deixar ele falar por si só. Muitos colocam mais de si na mensagem do que de Deus. Quem nunca viu isso? Muitas pessoas colocam mais de si na mensagem do que o próprio Deus. Quem nunca viu aqueles testemunhos, aconteceu muito no início dos anos 2000, de ex-traficantes que morreu, ficou no freezer, depois ressuscitou, tomou não sei quantas balas, tem bala alojada na cabeça, a igreja lotava de gente, tinha DVD que fervia para as pessoas faziam, enchiam sala para ver isso, não é? Quanto vê isso? Quem nunca viu isso? Coloca mais de si. Se a pessoa chega, lê um versículo e fica falando dela, o culto todinho, só dela, é Deus segundo plano. Coloca mais de si do que da Bíblia. E quando assim os fazem, estão mais interessados nas suas opiniões do que proclamar a mensagem de Deus. Mas estão mais preocupados consigo mesmo do que expressar o que Deus quer falar, de colocar, expor o que Deus quer falar. E também tem um detalhe que muitas pessoas, muitos também que eu já vi, fazem estudos preguiçosos e exposições desleixadas. Vou fazer de qualquer maneira mesmo, os irmãos não vão entender. Não, queridos, temos que nos colocar. Se é para estudar, estude mesmo. Se é para expor de verdade. Não deixa nenhuma brecha. Fala realmente, expõe realmente o que a Bíblia está querendo dizer. Porque ela é inspirada por Deus, e não você, e não eu, não nós, somente a Deus. E ela é inspirada e totalmente útil. É isso que diz aí? Totalmente útil. Ou seja, Timóteo, ou seja, igreja, ela é totalmente útil para a minha vida e para a sua vida. Totalmente útil para a minha vida e para a sua vida. Totalmente. Ela é lucrativa para o ensino, queridos. Ou não está sendo lucrativa para o ensino para nós? Sim, tem sido muito lucrativa para mim e para você. Porque se não fosse por ela, o que seria de nós? Se não fosse pelos Escritos deixados por Cristo, por Deus, o que seria de nós? Ela é útil para a repreensão e para a correção. É aí que muitos torcem o bico, não é? É nessa hora que muitos torcem o bico. Por quê? Porque ela é útil para a repreensão e para a correção. Porque ela vai afrontar o ego do homem. Imagina que eu não posso fazer isso. Se a Bíblia autoriza, você pode. Se ela não autoriza, não pode. É simples. Caso você queira fazer o que ela não autoriza, talvez na eternidade você vai lembrar. Na eternidade lá no inferno vai lembrar, olha, ela não me autorizava e eu fiz. Aqui estou. É simples. Então a correção da Bíblia, ela é útil. Por que ela é útil? Porque ela vem de quem? De Deus. Ela vem do Senhor. Ela não vem do homem. Se o homem tiver que corrigir alguém,
que seja através da palavra. Olha, meu amado, minha amada, esse caminho aí não está certo, está errado. Eu vou te aconselhar perante a Bíblia, conforme a Bíblia, o que é certo e o que não é. E leia a palavra para ela. Olha, a Bíblia diz assim. Se você quiser continuar nesse caminho, o seu galardão vai ser esse. Agora, se você quiser continuar no outro caminho, o seu galardão vai ser esse. Então, ela é útil para a repreensão, ela vai te repreender. Olha, não faça. E para a correção também, para te corrigir, para me corrigir, para corrigir todos os crentes. Por isso que ela é temida para os ímpios. Porque se você começar a citar o que é, o que não é para eles, vai afrontar o pecado tão gostoso deles. E aí? Agora, para nós é muito útil, porque nós também somos pecadores, não igual a eles, porque somos pecadores arrependidos. Então ela nos confronta, olha, então eu tenho que parar, perdoe-me, Senhor, e não faça mais. Não foi assim que Jesus falou, Maria, Madalena, não faça mais, não podemos fazer mais. Então ela é útil para isso também, porque se nós estamos vivendo uma conduta errada, ela nos corrige e nos orienta. Isso aqui é um indício de graça. E tudo isso significa outra coisa muito simples também, queridos, que nós podemos entender a Bíblia. Nós podemos entender a Bíblia. Se nós não pudéssemos entender ela não seria útil. Nós podemos entendê-la. Se nós não pudéssemos entendê-la, ela não nos seria útil. O que adianta você não conseguir entender a Bíblia? Só um culto, um estudado, uma pessoa que fez teologia, que estudou horas e horas, que vai passar ela, daí você vai entender. Não, ela está aberta, é para todo mundo entendê-la. Obviamente que tem alguns pontos complicados, mas não é difícil de entender. Porque se fosse assim, o que adiantaria tê-la? Quando a Bíblia fala por nós em vários aspectos. Fala por poesia, que está lá em Salmos, diz assim: toda noite faço nadar a minha cama e molho o meu leito com as lágrimas. Isso é poético, está lá em Salmos, que Davi fala isso aí. A Bíblia fala por metáfora, não é? Fala por história, por poesia, como já dito. E ela não é difícil de entender. E a Bíblia continua dizendo assim, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que é ser apto? Apto não significa que toda a vida cristã é sobre ler a Bíblia. Preste bem atenção. Apto, conforme a Bíblia, não significa que toda a vida cristã é sobre ler a Bíblia. Ou que a única coisa importante num bom ministério é um bom estudo bíblico, um bom ensino bíblico. Não é só isso. Tem mais. Apto significa que a Bíblia me leva a tudo que eu preciso. Se eu for tanto um ouvinte quanto um cumpridor de palavra, um cumpridor da palavra, eu serei apto como cristão. Plenamente preparado para toda boa obra. Isso nos lembra que não estamos no negócio olha só essa frase. Isso nos lembra que não estamos no negócio de construir sociedades de apreciação de sermões. Nós não estamos na sociedade que só aprecia sermão. Nossa, que sermão bonito, que sermão bonito, que sermão bonito. E está vivendo o sermão que está pregado? Então, eu não ignoro a oração, ou a adoração, ou o evangelismo, ou as boas obras para o mundo necessitado. Porque a própria Bíblia me diz para fazer essas coisas. Se eu for de tanto um ouvinte quanto um cumpridor da palavra, eu serei apto. Para que o homem de Deus seja apto.
E o que a Bíblia diz assim, uma maneira pela qual a Bíblia nos transforma é através de nosso entendimento, que diz assim lá em Romanos 12:12, nos diz assim, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia nos transforma. E de que jeito que ela nos transforma? Pela obra espiritual que ela tem. Pela obra espiritual. Pela obra espiritual. Ela nos aproxima de Deus. A Bíblia nos aproxima de Deus. A Bíblia fala conosco e nos deixa falar com Deus. E isso vai além, mas muito além de qualquer compreensão intelectual. A Bíblia é simples. A Bíblia é simples. A Bíblia é simples. E tem uma nota que quero que os irmãos ouçam com bastante atenção para terminar. Que diz assim, um homem escreveu para uma revista, não sei o nome dele, eu estudando, eu achei isso aqui muito interessante, quero passar para a igreja. Que diz assim, olha só que interessante. Um crítico uma vez escreveu uma carta a uma revista dizendo, olha só, ao longo dos anos, eu suponho que fui à igreja mais de 1000 vezes. Ao longo dos anos eu suponho que fui à igreja mais de 1000 vezes. E não consigo lembrar o conteúdo específico de um único sermão ao longo desses anos. De que serviu eu ir à igreja 1000 vezes? Isso foi falado hoje aqui. Aí o outro crítico depois escreveu também. Na semana seguinte, outro crítico escreveu também de volta. Nos últimos anos, eu comi mais de 1000 refeições preparadas pela minha esposa. Irmãos, já pegaram? Não me lembro do menu específico de nenhuma das minhas refeições, mas elas me alimentaram ao longo do caminho. E sem elas, eu seria um homem muito diferente. Não é verdade? O que tem te alimentado? Talvez você não vai lembrar de todos os sermões feitos aqui, ou o irmão já fez, ou viu na internet que for, mas todo dia, se você for se alimentar dela, tenho certeza que você vai ser bem alimentado. Bem alimentado. Não adianta lembrar, tem que viver. Se me perguntar para mim, talvez que eu comi ontem na hora do almoço, talvez eu lembre com muita força. Mas eu sei que estou aqui de pé por causa daquele alimento. E vocês? E nós? A Bíblia tem te alimentado? Tem feito uma boa digestão? Ela não dá má digestão, depois não tem que tomar nenhum remédio para... Não tem? Glória a Deus. Está dando uma azia. Eu como as escrituras, depois me dá uma azia. Tem que tomar um Eno depois? Sorrisal? Graças a Deus que não, porque ela desce macia, desce livre, desce gostosa, não desce? A palavra de Deus desce gostosa quando a gente vai lendo e entendendo ela, aleluia. É verdade? Quando Deus fala, você sente Deus falar com você. A gente sente Deus falar. A gente se emociona com Deus falando. Ela é viva e eficaz. Mesmo expondo assim, lendo. Ela fala ainda. Ela fala. Não preciso de nada para alegoria, para nada. Só lê-la. O Espírito Santo toca. Só lê-la, o Espírito Santo vai te tocar. Está triste, leia. Está alegre, leia. Está triste, leia. Está alegre, lê. Vai preparar alguma coisa? Lê. Vai sair, viajar? Lê. Vai viajar para longe? Leva ela junto. Amém? Glória a Deus. Eu sei que a mãe vai fazer isso. Leva junto. Aonde for. E a aplicação desse capítulo 3 é... Paulo começou esse capítulo, queridos, alertando Timóteo sobre os tempos perigosos. Paulo começou esse capítulo 3 alertando a Timóteo sobre os tempos perigosos. Infelizmente, alguns cristãos são arrastados por esses tempos perigosos. Muitos são arrastados por esses tempos perigosos e muitos, outros, vão se esconder. Nenhuma dessas opções é correta para nós. Nenhuma delas é correta. Devemos permanecer firmes e permanecer
aonde? Na palavra de Deus. Devemos permanecer firmes, mais uma vez, firmes na palavra de Deus. E para terminar, a frase que me impactou essa semana, que vem me impactando, é essa aqui, ó. Eu já li. Quero que os irmãos guardem bem na cabeça. A Bíblia é uma bigorna que já gastou muitos martelos. Amém, amados? Assim acabou a exposição bíblica do versículo de número 3 de 2 Timóteo. Se Deus assim permitir, no culto vindouro, no próximo culto, nós vamos entrar no capítulo número 4 para terminar a carta a Timóteo. A carta a Timóteo. Deus seja louvado para todos sempre, e todos digam amém.